Bem, se ele realmente perdeu suas memórias, então Sonhon planeja usar isso a seu favor e encontrar uma maneira de ficar segura ao redor dele. Peguei o esquema! Peguei o esquema, caralho! Comparado com o que ela enfrentou até agora, isso não é nada. Então ela finge, fazendo-se de ferida por ele não reconhecê-la. Ela afirma que é importante ter uma conexão com ele, sendo alguém com quem ele se encontrou de uma maneira muito mais íntima. Isso se ele tentar matá-la. E se encontrar com o irmão dele conta como uma relação íntima? Soyeon termina seu discurso dizendo que eles têm uma relação complicada e que não pode ser cortada por vontade própria, referindo-se ao contrato que assinou com o irmão mais velho de Shiwoo, que é Seo, mas ninguém está lhe dizendo isso. Depois de ouvir tudo isso, Shiwoo observa Son de perto. Ele percebe que ela está tremendo e pergunta o motivo. Então ele pergunta se ela teve o dedo tirado e vendido ou se está lá para se aproveitar de algum idiota. No final, essas perguntas nem são direcionadas a ela, mas são as únicas as coisas que ele lembra. Soyeon começa a entrar em pânico novamente, mas garante a Shiu que não é assim. Ela tenta convencê-lo de que são muito próximos, e ele é muito gentil, tão gentil que colocou um colar nela. Bem, o colar do qual ela está falando é o cordão que ele colocou em seu pescoço há 2 anos, mas ele não sabe disso. O que ele sabe é que as respostas de Soyeon é como se ela tivesse sido lavada cerebralmente, então Shiu sente que realmente deve ter sido uma pessoa má. No entanto, Soyeon garante a Shiu que ela não foi lavada cerebralmente. Pelo contrário, ela é quem está tentando fazer o trabalho de lavagem cerebral. Ela então diz a ele que está reagindo dessa maneira porque ele nunca a prejudicou, então está surpresa com seu comportamento. Para sua surpresa, ele pergunta por que ela está reagindo assim. Uma pergunta vaga no início, mas depois ele deixa claro que quer saber por que ele não a machucaria. A vibração dele enquanto faz a pergunta é fria, tornando difícil para Son dar uma resposta. Mas então Shiu sente uma dor aguda na cabeça e desmaia. Ao ver isso, Soyeon começa a chamar seu nome. No entanto, antes de desmaiar, naquela noite Soyeon plantou uma semente. Quando Shiu lhe perguntou por que ele não a machucaria, ela lhe disse que era porque isso era exigido pela lei. Ela se lembrou das palavras que sua chefe lhe disse mais cedo sobre como um parceiro sólido não é encontrado pelo destino, mas pela previsão, pelo raciocínio. Então, para garantir sua segurança, Soyeon mentiu para Shiu, dizendo que ela era sua esposa. Talvez tenha sido por isso que ele desmaiou. 1 mês se passou desde o incidente com Shiu, e Soyeon está discutindo com um cliente sobre a árvore que foi atingida por um raio na noite anterior. A cliente reclama que a árvore diante deles é a que ela plantou com seu marido quando seu filho era jovem. O garoto cresceu e agora está no exército, o que a faz se preocupar que algo possa acontecer a ele por causa desse criminoso. Soyeon simplesmente pede permissão para examinar a árvore. Quando ela o faz, descobre que pode tratar os danos, já que eles não chegaram às raízes. Sua chefe, por outro lado, pergunta em silêncio: se essa árvore vale a pena? Ela já está em um estado ruim, e ela tem medo de que, se falharem, Soyeon será culpada. No entanto, Soyeon não se importa com isso. O que importa para ela é que essa árvore é importante para a velha senhora, pois foi plantada para o aniversário do filho dela. Por causa disso, ela acha que elas devem tentar tudo para salvá-la. Quando ela pergunta à chefe se há algum remédio para árvores no escritório, ela diz que sim, mas ela está prestes a abordar algo, mas Soyeon recebe uma ligação. Talvez ela queira abordar o quanto Soyeon tem estado estressado ultimamente, mas Soyeon pede permissão para atender a ligação. Quando ela atende, descobre que é uma ligação do hospital. O interlocutor lhe diz que não sabe quando Shiu vai acordar novamente. Soyeon então reclama sobre como a mobilizou na outra noite. O médico explica que, embora Shiu tenha acordado naquele dia, após um sono de 2 anos, ele não sabe quando ele acordará novamente. Ele informa Soyeon que, embora a recuperação de Shiu tenha sido rápida, ele está mostrando sintomas raros de uma doença chamada hipersonia. O médico acrescenta que essa doença também é conhecida como a doença da bela adormecida, e embora tenham feito todos os testes possíveis, não conseguem encontrar a causa clara. Ele também notou que, além da amnésia, Shiu não tem nenhuma outra normalidade no cérebro. Então só podem suspeitar por enquanto. De acordo com o médico, eles precisam monitorar o paciente um pouco mais para ver se o diagnóstico está correto. Normalmente, quando um paciente com hipersonia vai dormir, eles não sabem quando a próxima pessoa acordará. O tempo de Shiu aumentou de 3 para 5.
Mas agora já se passaram 12 dias e ele não acordou. Soyeon, antes que o médico fale, tenta confirmar se o que ele está dizendo é que não sabem quando Shivo acordará. Ele confirma que é isso que está tentando dizer, e Soyeon solta um suspiro de alívio. Ela agradece ao médico com alegria e o incentiva a trabalhar mais. Mas o médico fica surpreso com o tom da voz dela. Quando Soyeon retorna, ela pede desculpas por fazer as senhoras esperarem e, com toda a sua energia, promete fazer o seu melhor para salvar a árvore. Essas palavras dão esperança à senhora mais velha e também fazem sua chefe perceber que ela resolveu seus problemas. O médico, por outro lado, ainda está confuso com a resposta de Soyeon. Ele acredita que ela respondeu assim porque está sob muito estresse e suas emoções estão instáveis. De repente, o médico se lembra que esqueceu de mencionar que a doença da bela adormecida vem com comportamentos anormais, como comer excessivamente, agressividade e hipersexualidade. Ai, que delícia! Em vez de chamá-la de volta para informá-la, ele simplesmente deixa o assunto de lado. Já que não sabe quando Shiva acordará, ele decide informá-la mais tarde e vai almoçar. A caminho do almoço, o médico pensa em Sikel e como ele deve estar preocupado com seu irmão mais novo. Se fosse por ele, teria transferido Shivo para um hospital maior, com melhores instalações. Mas como não depende dele, ele não dirá nada. Ao levar Shivo de volta para a casa de Soyeon, o que importa para ele agora é recolher o que deve fazer, o que lhe foi dito. Então, ele seguirá com isso mesmo. Sim, o que Shivo continuava repetindo quando acordou estava incomodando o médico enquanto tentava incentivá-o a falar. Ele continuava dizendo, por favor, não me acorde, o que é realmente muito estranho. Avançando para alguns dias após a conversa com o médico, é uma noite comum e Soyeon está em casa. Ela está prestes a ir para a cama, mas antes precisa verificar como está Shivo. Já se passaram anos desde que ela ficou presa a ele, mas neste momento ela se sente muito grata, pois consegue fazer as coisas trabalharem a seu favor. Isso porque 1 mês atrás, ela mentiu para Shivo dizendo que era sua esposa. Foi uma mentira absurda, da qual ela se arrependeu por um tempo, mas já que o único que ela teme está desacordado e ninguém sabe quando ele acordará, ela sente que tem uma chance de consertar a bagunça. Para ela, isso é um milagre, mas desde que ele foi liberado do hospital e retornou para sua casa, hoje ela quer apenas verificar como ele está. Para sua surpresa, Shivo não está na cama. Sua ausência faz xingá-lo baixinho. Ela sai correndo para a rua para procurá-lo. Sabe que ele não está bem e não poderia ter ido muito longe. Mas depois de correr por todo lugar e não encontrá-lo, ela se pergunta o que fará se não encontrá-lo. De repente, ela vê um rastro de sangue no chão e seu coração dá um salto. Ela segue o rastro de sangue com os olhos e no final está Shivo parado lá, com um galo morto nas mãos, com um olhar frio e bestial nos olhos, o que assusta Soyeon a ponto dela começar a dar passos para trás. No entanto, antes que ela possa ir mais longe, ela se recompõe e começa a pensar em como vai arrastar Shivo de volta para casa. Ela decide começar calmamente perguntando como ele está ali. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que achou. Peço desculpas por não ter colocado uma parte maior, mas queria atualizar vocês com essa história sensacional logo. Trarei partes maiores, para isso preciso da ajuda de vocês, comentando e curtindo. Beijos da Dan.